Ilustre. Cidadão Ilustre. Tem um outro também, que é a Obra-Prima, que parece até que tem uma continuação no Netflix. E tem um outro... eu vi também a Obra-Prima. Muito legal, eu também vi. Ótimo. Engraçado. E vocês lembram um do vizinho? Eu esqueci o nome, que era um professor que morava numa casa Le Corbusier, e aí um cara sim. medianeira, né? Não é um Abre uma medianeiro. janela, aquele que abre uma janela. Né? Isso. Terrível, é. É do mesmo diretor. É o Homem ao Lado. O Homem ao Lado. O Homem ao Lado, é. Homem ao Lado. É o meu favorito. Eu também. E da Vânia também. Não é? Porque ali discute classe, discute cultura, discute geração, discute tudo, né? E tudo dentro da civilidade, né? Aí, o filme de hoje não deixa de ser metalinguagem, porque é um filme sendo feito dentro do filme, né? Aí... Gente, peraí, só um pouquinho. Lilia tá rouca de novo. De novo. Rouca de novo. Eu tô rouca de novo? Tá dando uma reverberação e fica rouco. E agora? Continua. Continua. Será que é a internet? Que estranho. Agora parou. Parou? Parou. Parou. Nossa, muito estranho. Enfim, só para a gente lembrar, então, dos 3 filmes, né? Tem o ator do Cidadão Ilustre da Obra-Prima, que também vai estar no filme de hoje. O filme é assim, é a história de um filme sendo feito. A Penélope Cruz é uma diretora de cinema super excêntrica, e os 2 atores dela, um é o Antônio Bandeiras, sendo aquele ator latino, enfim, famoso em Hollywood, e o outro um ator consagrado, enfim, um intelectual, que é o mesmo ator do Cidadão Ilustre, né? E aí o filme, ele meio que ri da profissão de ator, a gente vai meio que... enfim, a gente já viu como que é a coisa do diretor, né? Dessa coisa dele construir a tensão, a gente já viu em todos esses filmes. É bem parecido com O Homem do Lado, né? Porque tem uma catarse, né? Enfim, não vou ficar dando spoiler, mas o filme, ele é gozadíssimo, né? Mas dentro dessa coisa de metalinguagem, né? De se contar um filme dentro do filme, né? E aí eu ia até fazer uma coisa diferente, né? Ia passar no computador do Átila e trazer esse computador depois para a gente falar, mas a gente pode fazer parlatório também, festinha depois, não tem problema, né? Pai, quer falar? Não. O Sérgio entrando aí também. Tudo bom, Sérgio? Tudo jóia? Então, tá bom. Então, eu vou fazer o teste com vocês. Vamos lá, deixa eu só achar aqui. A Nelly. Oi, Átila. Aí, Nelly. Tudo bom? A Vânia está bem? Tudo bom? Vânia está bem. Que bom. Dá um beijo nela. Mandando um beijo. Ela está numa frisa ali. Ah! Merece. É Marisa. Pronto. O legal é que a gente viu a Penélope Cruz agora no Madres Paralelas, né? Que é incrível, do Almodóvar, né? Um dia a gente tem que ver de volta esse filme. Tem que ver de novo. E eu sinto tanto que a gente não gravou. Ele está no Netflix agora, né? Tem tudo quanto é Almodóvar no Netflix. Mas é maravilhoso, né? E aí ela é uma outra pessoa. A gente não associa ela de jeito nenhum, porque ali no Madres Paralelas, ela era também uma diretora de fotografia, né? Uma artista, enfim, independente. Nesse aqui ela é muito excêntrica, a gente nem lembra. E eu lembrei agora, o nosso último filme que a gente viu dela, super político, né? O único Almodóvar, assim, político com a história da Espanha, né? Porque ele sempre foi político de forma indireta, né? Aí o filme de hoje, enfim, é de uma outra forma, né? Ó, o doutor Luiz aí também. Tudo bom, doutor Luiz?
tudo andando. Então, tá bom. Então, eu vou fazer o teste aqui e eu vou pausar, porque quando aparecem cenas do filme no debate, aí o YouTube fica demorando para colocar o vídeo, né, para subir. Aí, então, eu vou pausar. Isso. E, enfim, a gente faz assim, uma hora um daí, uma hora um daqui, beleza? E, bem, o filme, ele cria a mesma tensão que eu acho do primeiro, né? O homem do lado. Tem essa coisa de não ter muito fim, mas é o que ela mesmo fala, né? O filme continua na cabeça da gente. E todos os filmes desse diretor eu não gostei de primeiro. Mas é justamente esse incômodo que deixa a gente ficar pensando nele, né? E aí, enfim, e é total metalinguagem, mas na entrevista que eu mandei, que ele deu no Globo, ele fala isso, né? Que ele não tem... que ele fez a coisa metalinguagem, né? Que ele não se identifica com a Penélope Cruz muito, assim, mas que ele fez ela fazer algumas coisas que ele gostaria de ter feito. Então, quem vai ser o primeiro? Eu posso ser a primeira? Pode, Vera, pode falar. É porque rapidinho eu vou ter que sair. Eu acho que, assim, que no final, quando tem aquela sessão de perguntas e respostas, né? E falam, por que não sei o quê, da mulher no patriarcado. Aí eu acho que ali resume tudo. Ela fala assim, não tem nada que ideologizar o filme. A arte não tem que ser classificada com ideologia. Ela fala, a arte é pela arte. Eu acho que ali é que resume o filme todo, né? Assim, e assim, nessa época, tudo é ideologizado, né? Tudo é pesado, então tudo é parte para a ideologia. Então, acho que ele quer dizer isso aí. Arte pela arte, não tem que ideologizar nada, que ficar discutindo aquela discussão sem fim ali, se o cara era um ator ruim, popular, se o outro era um bom ator, que o bom ator é assim, assim, assado, sabe? Eu acho que é isso, em resumo é isso. Mas é que hoje eu estou meio ocupada aqui, então eu só queria falar isso. Mas eu gostei muito, achei hiper interessante, parecia um filme de Almodóvar, né? Mas assim, um pouco mais intelectualizado, né? Mas bem Antônio Bandeiras, caramba, é um filme de Almodóvar. Isso aí. Eu vou falar, que eu já estou falando aqui, que eu adorei, porque eu me ouvi o tempo todo. A Cassi riu o tempo inteiro. Achei o filme muito engraçado. Entendi também. E acho uma coisa muito legal do filme, essa coisa metafilme, né? Metalinguística, porque abre o filme com um patrocinador que supostamente vai, é claro, os cachês do Antônio Bandeiras da Penélope Cruz e dos outros lá podem ter sido altíssimos, mas o filme não gasta quase nada de interno ou externo. Lembra muito aquele filme do Bergman, depois daquele ensaio, que é um dos meus filmes preferidos dele, não é o de ninguém, mas é o meu, que é só um diálogo, é só conversação sobre a vida e a arte e tal. Só que esse filme tem um componente melhor para mim do que esse filme do Bergman, que é o humor, assim, e que o humor desconstrói tudo o tempo todo, aquela coisa do quiprocópio, cada sentença destrói a última. Então, eu acho que esse momento da entrevista coletiva, quando ela chega e diz assim, olha, tudo é sociedade patriarcal, que é uma tentação pensar, porque uma coisa que eu pensei, por exemplo, é que se fosse um diretor homem, toda aquela excentricidade ia resvalar numa coisa chamada excentricidade e genialidade. Né? Todo mundo ia dizer que ela era um gênio. Como era uma mulher, e realmente é ridículo em ambos, em qualquer sexo, existe uma coisa pretensiosa o tempo todo, e desculpas esfarrapadas ali no processo criativo, porque um dia a pessoa está mal ou não está. Então, eu acho que o filme, ele não, quando chega naquela questão da coletiva ali, também ele não resume, ele mais uma vez coloca uma coisa no Sanabi, que é, olha, o filme não vai acabar aquilo, mas todos são ridículos, assim, na verdade. É ridículo também dizer a arte existe só pela... Tudo é ridículo, o filme trabalha o tempo todo essa ambiguidade. E isso torna o filme muito engraçado, muito, muito engraçado até o final. Até o final, quando eu acho que é a coisa de não levar nada a sério, assim.
nada. Assim, essa coisa sistêmica, assim, de dissolução do ego, quando ela quebra lá, mas a dissolução da própria pretensão do filme de passar uma mensagem. Não existe mensagem. A mensagem final é terminar com ambiguidade, assim. Gostei muito do filme, achei muito bom, principalmente pelo humor, assim, pelo humor corrosivo. É isso. Obrigada, Cássia. Quem vai ser o próximo daqui? Átila? Está no mudo, Átila. Quem quiser, é só levantar a mão. Estou vendo o seu Jorge e Dona Ana também aí. Que legal. Eu Pode gostei falar, muito Átila. da coisa do espelho, né? Quer dizer, que ele é um filme que é um espelho, porque é um filme sobre o filme, e, ao mesmo tempo, tem muitos espelhos, né? Muitas situações que o espelho mesmo aparece. E o filme é uma espécie de uma gozação. O final é uma gozação com a gente, nós procurando sentido no que não tinha sentido. Então, é um pouco como a Chocolate Pequena, né? Porque ele quer dizer, não há metafísica no mundo a não ser fazer um filme. Não há metafísica no mundo a não ser ver esse próprio filme. Então, ele não quer dizer mais nada. E é muito interessante o filme, gostei muito. Obrigado. Obrigada, Átila. Miriam, quer falar? Daqui a pouquinho. Zará, quer falar? Eu também amei o filme, eu achei maravilhoso, super divertido, assim. E é isso que o Átila falou mesmo. Você fica procurando sentido e não tem sentido nenhum. Isso que é legal, que é engraçado. E concordo com o que ela fala ali na hora da entrevista coletiva, que não tem que colocar ideologia na arte. E é bem o que a Vera falou. E é isso. Eu acho que nesse momento aí que tudo é ideologia, eu acho que na arte não precisa. Né? A arte é a arte por si só. E ela fala por si só, independente de ideologias. Né? A gente entende como tem que entender. Luquinha. Obrigada. Agora, isso é interessante também, porque no caso, eles lá queimaram, né, quebraram todos os prêmios, enfim, mas Hollywood tem feito isso, né, a coisa das cotas, né, e aí, então, tipo, do politicamente correto virar uma ditadura, né, então a gente vê isso, assim, como se todos os outros festivais tivessem que seguir isso também. Lógico que Cannes é independente porque também sempre muda o júri, né, mas ultimamente tem tentado se fazer uma justiça, né? E, lógico, luta por igualdade salarial das mulheres, que é uma coisa legítima. Isso faz parte da arte também, né? Faz parte da luta, enfim, dos trabalhadores, né? Agora, o produto, né? Que ele não pode ficar subjugado a uma ideologia, isso eu também concordo, né? Mas toda coisa em volta dele, né? Está ali também, né? Enfim, a gente está aí construindo esse argumento, esses argumentos, trocando, né? Silvia, pode falar. Então, concordo com isso tudo que foi dito, com a que disse, o pessoal disse, e eu percebo esse filme como uma coisa muito divertida, que é uma caricatura, não é um retrato, é uma caricatura de direção, caricatura de ensaio, caricatura de ator, caricatura de enredo, tudo é uma coisa, não é um retrato, né? Não está pintando uma coisa, está fazendo uma caricatura, divertido mesmo. E achei engraçado, primeiro, por exemplo, e acho que é muito bem representada e dirigida nessa coisa, porque, por exemplo, quando o carinha está falando que ele cansa e tudo mais, da forma como foi feito, eu
percebi que era enfim, acho que Uma encenação, as né? pessoas, acho que dá para perceber que ele está encenando. Então, é muito bem feito, porque é uma encenação que cria um pouquinho essa inquietação, essa dúvida. Eu acho que ele está, né? Então, e também no fim, quando começa aquelas fotografias todas, com todos os carinhas vestidos igualzinho, com a mesma roupa, com a mesma máquina fotográfica, aquele monte de gente. Então, ali, para mim, começou os diversos finais, né? Aquele filme, esse filme vai ter um final, depois outro final. Podia ter acabado ali. Podia ter acabado simplesmente quando o cara caiu, ou na hora que estão fotografando, ou depois da entrevista, ou depois na coisa da ponte, depois aquele ultra caricatura do que seria o filme com a tribo. Então, enfim, eu acho que é mesmo, ele dá o toque, está acabando e faz, parece que vai acabar, depois parece que vai acabar, depois. Então, eu achei, e a fala final é bem por aí, muito divertido, muito bem feito e muito interessante, porque, de alguma forma, uma caricatura é um retrato, né? E divertido. Achei bacana. Ah, obrigada, Silvia, que legal. Obrigadão. Então, doutor Luiz, depois Zé, se alguém daqui quiser falar também, que não tem ninguém, mas se você quiser escrever. Beleza. Pode falar, doutor Luiz. Bom, a coisa é a seguinte. Primeiro, eu gostei do cenário com os vastos espaços vazios. A minha mulher costumava dizer que a pior miséria é a miséria de espaço. Eu acho que ela tinha razão. Realmente, quando a gente não tem espaço para viver, não tem... não é uma situação agradável. Quanto ao filme em si, realmente tem muitas coisas que não ficam, pelo menos não ficaram para mim muito claras qual era a finalidade, mas o que ficou claro foi o que dizem que o mais importante é o que não entendemos. Isso está no filme. Então, eu acho que a coisa toda é não entender. Que é uma ironia, mas que não deixa de ser uma verdade também. Né? Quando termina o filme? Quando acaba o filme? Quando é o fim? É quando vem os créditos ou quando? Eu acho que o fim do filme simplesmente não é o fim da vida, de modo que o filme continua influenciando nossa vida por algum tempo, talvez por todo o resto da vida. É isso. O que mais? Beleza, obrigada, doutor Luiz. Quer terminar? Pode terminar. Eu não tenho muito mais o que dizer, mas é isso. Que legal. Obrigada. Então, Zé, depois o Áquila que levantou, se alguém daqui quiser falar. Então, depois o Zé, o Áquila, depois a Miriam. E o professor Nelson. Ah, meu pai também levantou a mão? É. Então tá. Beleza, pode falar, Zé. É rapidinho. 3 grandes atores, fantásticos, todos 3, né? E eu acho que o filme tem um pouco assim de uma ele tem uma característica que é ter uma extremamente boa qualidade técnica, né? Tem uma imagem tão perfeita e ele não usa muita coisa desfocada nem nada, é tudo muito nítido, muito e fica até como se fosse um quadro e um teatro ao mesmo tempo, né? E acho que a cena da coletiva, ela diz para a gente assim: será que nós temos tanto o que falar sobre esse filme? Né? Eu pensei nisso também, no debate, né? Como é que vai ser o debate? O debate então, é o público com o público, né? Eu acho que esse filme ele não acabou, ele continua realmente,
né? E eu não tenho tanto a dizer sobre o filme. E eu só queria, então, dizer boa noite, que bom ver todos vocês aqui de novo. Tá? Boa noite, Tô me Zé. retirando também. Boa noite, Zé. Boa noite. Beijo, beijo Boa para noite. Eliane também. Boa noite, Boa Eliane. noite. Boa noite. Boa noite. A Átila, depois Miriam, depois meu pai. Eu acho que esse filme é como se a diretora tivesse saudade da mensagem, sabe? É um filme que a falta de mensagem deixa um vazio nela e que ela não sabe mais o que fazer sem a mensagem. Ela não tem uma mensagem. E ela queria ter uma mensagem, como já se teve no passado, né? E com esse vazio ela não consegue se equilibrar. E não se consegue ela não consegue fazer um filme propriamente, né? Então a coisa fica esgarçada. Adorei o filme. Vai passando e a gente vai gostando mais. E a coisa fica toda esgarçada, né? Então não é, por exemplo, como A Noite Americana do Truffaut, que a intenção é fazer um filme. Esse não tem nem a intenção de fazer um filme, porque o patrocinador também não liga muito para ser um filme ou outro, ele só quer saber da vaidade dele e projetar uma imagem que não corresponde a uma realidade. Então, o próprio patrocinador não tem uma mensagem. Podia ser uma ponte, como podia ser um filme. Então, é muito... Ele comprou os direitos do livro que ele nem leu. Ele não leu, mas era caro, ele só sabia que era caro, a mensagem do livro não interessava. Então, eu acho muito interessante um filme sobre o vazio. Quer dizer, eu não tenho o menor problema com o vazio, mas ela tinha. É verdade. Miriam, quer que eu leve o computador aí? Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito contente que é a primeira vez presencial para mim, depois desse tempo todo de Covid. Eu estou muito contente de ver meus amigos aqui e de continuar vendo meus amigos online. Depois, falar depois de tudo que vocês falaram, e vocês falaram todos, inclusive aqui, muito bem, eu concordo com praticamente tudo, mas eu queria dizer uma coisa. Eu acho que esse filme, isso não tem mensagem, fala sobre o vazio, mas eu acho que tem uma característica interessante, porque ele levanta muitas questões que eu gostaria de sentar numa mesa conversando com alguém. Né? É vaidade pura, né? É rivalidade, esse vazio, os extremos, né? Um totalmente conquistado pelo sistema, né? Hollywood, prêmios, o outro rígido contra tudo. Então, eu acho que tem algumas questões muito interessantes para a gente discutir. Agora, a quantidade de ego, mesmo naquele que se considera, né, mais sensato, né, mais ético, acha um absurdo pagarem caro um ator, mesmo ele, é vaidade pura, todos eles, é um festival de vaidades e de verdades provisórias, né? Quer dizer, quando a gente fala em vazio, eu acho que não é um vazio absoluto, são verdades provisórias. Na hora em que aquele sujeito diz que está com câncer e todo mundo se emociona, ali tem uma verdade que foi sentida por ela, né? Pela diretora, pela Lola, e também pelo Ivan, mas não era uma verdade absoluta, foi uma coisa que aconteceu ali, naquele momento. Depois, quando ele faz aquele, né, confissão, não, eu não consigo atingir o público, ele atinge o público, aquilo também é uma verdade provisória. Eu acho que a gente vive de verdades provisórias, e como ela disse, a Lola, no discurso dela, que, aliás, o produtor estava muito bem naquele sem jeito, quando ela começa a falar e ele não está entendendo o que ela está querendo dizer. É ótimo. Aliás, o filme é maravilhoso, é ótimo. Eu viria tudo de novo para curtir cada uma dessas cenas que são surpreendentes ao mesmo tempo em que a gente espera que elas aconteçam. Como a Sílvia
Na hora que ele falou do câncer, eu falei, esse cara está querendo mostrar que ele é bom ator e que engana. E mesmo assim é bom, né? Porque é bom. a reação dos outros. E aí o rapaz vai ler sobre o câncer e depois vê clareamento dental. Exatamente. Tem, assim, situações hilárias, maravilhosas. Mas ela falou que aquilo que a gente não entende, a gente não gosta. Isso. Eu acho que isso aí serve como uma carapuça para uma série de coisas que a gente vive, inclusive para momentos que a gente está passando nesse país. Né? Tem muita gente que não entende e não gosta. E outra coisa, me lembrei quando ele fala, né, o Ivan fala que ele é ignorante e não sabe que é. Né? Ele não sabe que ele não sabe. Eu me lembrei muito do Platão, que diz que o sábio é aquele que sabe que não sabe, e o ignorante é aquele que não sabe que não sabe. Eu acho que só isso dá para a gente conversar aí a noite toda, tomando um vinho de preferência. Que maravilha! Filho, nossa, sempre um presente ter você com a gente. Verdades provisórias. Cara, eu vou ficar pensando nisso a semana inteira. Né? Porque é verdade mesmo. Além de ser o que a gente está vivendo agora, assim, né? Enfim, vamos lá. Agora é meu pai. Pode falar, pai. Boa noite a todos. Prazer revê-los. E vocês continuam educados e gentis, como sempre. Isso me atormenta mais ainda, porque reafirma a minha estupidez e ignorância de homem da caverna. Sabia que você não ia gostar do filme. Você Achei não uma gostou dos baboseira. outros também. Eu não ia falar, eu ia, como se diz um caboclo político muito famoso, eu me abesto, em vez de ser eu me abstenho, né? Mas o Luizão me deu coragem, o Áquila também. E até a Miriam. Mas mesmo assim, eu tenho comigo que um filme deve revelar uma ideia, uma posição, né? Uma pretensão, mesmo que seja soberba. Né? E, continuando ainda, que o conteúdo tenha uma questão política, sociológica, social, ideológica. A questão de arte, para mim, é muito limitada. Eu sou limitado. Isso é para o Áquila, que é um artista, né, que tem visão, que enxerga até atrás da parede, tem uma visão de raio-x, como a maioria de vocês. Né? Eu não. Então, eu não gostei por isso. E até o personagem Lula é muito claro, ele diz, você não gosta do que não entende. Esse é o meu problema. E eu não aprofundo nisso, não procuro aprofundar. Né? Eu vou ver outras coisas. Essa é a minha limitação. Aprecio a interpretação de Penélope Cruz. Acho ela uma atriz incrível. Do Antônio Bandeiras eu não acho. Eu acho ele uma fraude espanhola. Eu não gosto dele. Eu acho ele um babaca, um retardado. Sempre faz papéis de retardado. Já repararam isso? E assim por diante. Né? Então, eu fico com essa dificuldade. Vocês me perdoam? Mas é claro, pai. Você tem toda a liberdade do mundo. Aceito a crítica de vocês. Valeu. Obrigado. Eu só queria contestar uma coisinha. Eu acho que ele afirma muitas coisas, sim, mas não no nível sociológico ou político, e sim no nível psicológico. Ele mostra, e de uma maneira caricatural, com egos inflados, mostra um processo todo de mando. Ele faz uma caricatura, inclusive, do cara que compra isso tudo e paga isso tudo. É bem... embora de uma forma caricatural, ele está fazendo uma crítica, ele está demonstrando uma coisa, mas é uma coleção de... É uma caricatura feita por muitas caricaturas, não é? E eu concordo que eu acho que todo livro, todo filme, toda coisa, ele tem uma... Não conta coisas assim avulsas, sempre leva uma mensagem, sempre leva uma emoção. Então, aquilo que nos emociona é aquilo que nos cria posições diante da vida e diante dos outros. Né? Então, eu acho que ele fez uma coleção de pequenas críticas e de pequenos ensaios, vamos dizer assim, mais na área da psicologia, a não ser pelo carinha lá,
O carinha lá, acho que é bem uma caricatura, né? E caricatural, acho que não chega a ser assim, nenhum, né, grande rico chega a tão caricaturalmente fazer assim. Mas é isso, no fundo. Né? Enfim, então eu acho que tem uma série de pequenas críticas, sim. Então, mas não é o filme como todo né? Mas é uma coleção de rabiscos, tá? Eu acho que interessantes. Mas concordo tudo que você falou, concordo mesmo. Que ótimo! Obrigada, Silvia. Obrigada, pai. Poxa, pai, você é livre para falar o que você quiser. A gente é seu fã. Não, uma coisa que eu acho assim, essa coisa de rechaçar, não gostar, e é bem interessante, porque como a Silvia me contemplou muito na fala dela, porque, na verdade, não existe nenhum objeto artístico que paire acima das ideologias e seja arte pela arte. Na verdade, a gente tem ali, de uma forma muito interessante, muito bem articulada, uma série de ideologias em luta, e todas numa narrativa corrosiva. Quando você está acreditando em alguém, como a Miriam falou, porque a pessoa apresenta muito bem uma verdade provisória, vem alguma coisa que corrói aquela verdade, outra se apresenta e o filme vai assim até o final e termina em suspensão. Como não há final na vida, como não há como a gente... o filme trabalhou, mas isso, na verdade, nem é muito novo. Isso, desde 1953, o Beckett fez Esperando Godot, que era o tempo todo trabalhar com isso, com ausência de cenário, que era só uma árvore, duas pessoas num diálogo, numa conversação, mostrar a precariedade, e o foco está ali na conversação e nesse diálogo aí corrosivo, desse quiprocói que os personagens fazem, né? E a coisa terminar em suspensão, que é isso, não se institui uma verdade, mas a gente viu ideologias em luta. E, na verdade, a gente não pode esquecer nunca do que a Silvia apontou, caricatura, é humor, é tudo exagerado, e o humor com essa capacidade daquilo que o Freud falava, da dissolução do nosso ego. Quando você ri de alguma coisa, né, na verdade, é uma coisa lá em Pascal, né, nós somos só poeira cósmica, nós somos só vaidade pura, nós não somos nada, e ninguém é, desde o cara que é o vaidoso, que é um empresário, até o artista, todos, ninguém escapa. Todo mundo é ridículo no filme, inclusive a gente, que fica querendo entender. Ou não entende. Inclusive nós que estamos tentando analisar o filme. Mas tudo é pretexto, como a gente falou na sexta-feira. É pretexto, né? É um pretexto para conversar, para trocar afeto. Ele está falando dos discos, né? Dos elementos da cultura serem pretexto, ou seja, antes do texto. É a conversa. É como o Estragon ficou falando para o Vladimir, é só um pretexto para conversação. É só para passar o tempo, ajuda a passar o tempo. A gente está esperando Godot, ajuda a passar o tempo. No teatro absurdo, né? Ah, tá vendo que delícia isso? Mas por exemplo, o Átila, eu gravei também, eu vou subir depois desse debate, mas de sexta também. O Átila não gostou do filme de sexta, que é um filme de uma geração, né? Assim, de discos, passando para o CD, e aí, assim, completamente alienada a visão, as músicas só serviam ali para a tristeza do personagem, ele vai falando dos 5 foras da vida. Mas ele não contextualiza as músicas, ele não fala da rebeldia que criaram aquelas músicas, nada disso, né? Uma versão americana de um livro inglês, enfim, que deveria estar cheio de fúria, né? Como Shakespeare, né? Mas nada, não tem nada disso. Aí o ator não gostou e o ator falou assim: queria que o meu amigo Nelson estivesse aqui para falar o que eu achei desses personagens, um bando de vagabundos. E está certíssimo. Um bando de criança que não cresce. Mas é a visão de cada um, né? Porque, assim, é uma geração, né, que não hoje tem a minha idade, ou até mais velha, assim, né? Mas de um bando de pessoas que não amadureceram, né? Mas é registro de uma época, fala com
com um público, um nicho específico, né? Mas os filmes, eles também são assim. Por exemplo, esse fala com um público específico. Agora, o de hoje, né? Eu não sei se é diretamente com o público de filme de arte, mas... Quer falar? É só porque eu achei engraçado, me lembrei. O final da fala da Cassiana me fez lembrar uma experiência pessoal minha, naquela época do Cinema 1, Cine Paissandu, né, que a gente ia, depois todo mundo sentava no bar e ficava discutindo o filme, né, o que o autor quis dizer, o que o diretor, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Era aquela geração assim, que queria ser hiper intelectualizada, né? E uma vez eu fui com um amigo num filme, foi no Cinema 1, ali na Prado Júnior, e eu não sei o nome do filme, eu não lembro o nome do filme, mas eu queria muito lembrar e, quem sabe, até assistir de novo. E era, assim, quase que uma colagem nonsense, de cenas, cada uma mais maluca do que a outra, os personagens se repetiam, mas em situações diferentes, era muito doido. E aí, o meu amigo que estava comigo, que era, assim, um cinéfilo, uma pessoa muito culta e inteligente, estava assim, mas eu não estou entendendo o que o diretor está querendo dizer. Nada. Não, mas eu não tenho alguma... Não é possível, tem uma mensagem. Aí eu falei assim, nada, ele está curtindo com a nossa cara. Eu não sei como é que eu percebi isso, mas eu percebi isso. Quando termina o filme, tem uma inscrição, o filme é brasileiro, tem uma inscrição assim, curtir adoidado. Ponto. Então, eu acho que ele curtiu mesmo. E aí eu achei muito engraçado, porque a gente está discutindo aqui, né, a situação toda, e, na verdade, nós fazemos parte dessas verdades provisórias, dos ridículos da vida. A gente faz parte do filme. Exatamente. Exatamente. Eu estava pensando, o que Miriam falou foi muito bom. Nelson é uma pessoa importantíssima nesse parlamento aqui. Ele dinamiza e esclarece. E também queria falar, eu estava pensando o seguinte, não é que o filme não tem uma mensagem, quem não tem uma mensagem é a Lola. Então, o filme tem, depois ainda mais de ouvir vocês, quer dizer, ficou nítida as várias mensagens do filme, as várias possibilidades de enlação de mensagem. E sobre sentimentos provisórios e caráter provisório, acho muito interessante, que é comum também, é a modéstia provisória, né? Essa modéstia que, na verdade, é uma modéstia ostentatória, né? A ostentação da miséria, da modéstia. Posso falar? Posso? Pode, claro. Eu não fico procurando muita mensagem no filme. Eu acho que esse diretor ele foi caminhando, né? É uma caricatura, como diz a Sílvia, né? Caricatura. E ele foi caminhando, é divertido, né? Eu achei engraçado, mas tem uma tensão também, como no filme, um outro filme dele, que é a Mi Obra Maestra, né? Ele é muito engraçado, mas tem a tensão junto, coteja a morte, né? A doença, a morte, né? Porque aquelas cenas em que ele diz que está com câncer, a outra cena porque a Lola provoca o tempo inteiro a vaidade deles, né? Ela destrói um pouco, né? A identidade deles de grandes atores. E aí tem uma tensão, né? Tem uma tensão, quer dizer, a maneira como ele coloca, como ele faz a caricatura, é engraçado, mas tem essa, junto com o trágico. É isso que eu senti. Que legal! É verdade, obrigada. A gente estava com saudade, né? Eu muita saudade, mas não tive. Foi quase 2 meses, eu acho, né, que eu fiquei sem. Eu estou no Rio também, aqui, quieta, mas também estava com muitas saudades. Agora que está começando a presencial, de repente ainda vou... Não sei, não tenho muitos planos de ir a Petrópolis agora, não. Mas vamos ver.
Beleza. Mas quando tiver, venha assim. Avisa e vou aí, vou aí. É, Eu mas pensei em ir esse fim de semana na Casa de Petrópolis, que tem essa música o concerto, né? né, com colombianos, deve ser um espetáculo. Eu adoro a música. Isso, no dia 8, é verdade. Pois é, talvez. Ah, beleza. Ah, esse eu também vou, com certeza. É, Lúcia, não quer falar? Só para mostrar que eu estou aqui, né? Só para mostrar que eu estou aqui, estou adorando voltar para o presencial. E vocês perceberam que a assistente da Lola tem um cabelinho da Vardar? Mas é só para dar um alô mesmo. Ai, que legal, não reparei nisso. Eu vi no computador o filme e deixei para ver o final com vocês. Eu já tinha visto o final, assim, né, para ver se está tudo ok, com legenda, mas não assisti completo até o final, né, para ter a mesma emoção, né? Mas, poxa, os outros filmes dele, a gente vê, por exemplo, uma coisa de classes colocada mais claramente no do Homem do Lago, no do obra-prima, obra maestra, né? Tem uma crítica ali que eu acho que é meio generalizante, que eu acho que ele é mais feliz nessa aqui, quando ele vai falar do mundo da arte, né? Que aí lá ele coloca como se só fosse vaidade, só o contexto equivale na obra. Então, fica meio estereotipado. Ele faz um filme meio Antônio Bandeiras, meio personagem do Antônio Bandeiras, que não deixa de ter umas piadas ácidas, críticas todas, né? Inteligentíssimas, mas eu achei que ficou raso na discussão real, assim, né? Do que é o mundo das artes, do acesso, né? da produção, enfim, da importância. Por isso, por exemplo, o que ela fala isso de ideologia, eu acho que isso para o mundo das artes plásticas é muito mais importante. Você vai na Bienal, parece que você está indo numa exposição de ensino médio, né? É só pauta identitária. Você não vê obra, você só vê legenda. Só isso, é só instalação com legenda. Você não vê mais obra, você vê assim, memória, cultura, e lá. Gente, né? Tipo, então vamos inventar um outro nome, né, para essas coisas. Não tem lugar para arte, parece que não está mais tendo lugar para arte. Só para a bula, para o interesse, e tem que ser politicamente engajado com alguma coisa. É muito autoritário isso, eu acho. É verdade. Tentativa é desprezar a inteligência das pessoas. Você já vai na escola. Conceito, né? Não tem o... É lógico que tem a importância por toda a barbárie que a gente está vivendo agora, né? Mas, espera aí, eu fico pensando em Chico Buarque, a gente não teve Chico Buarque nenhum depois de Chico Buarque, não teve Caetano nenhum depois de Caetano, e eu fico pensando, meu Deus, a limitação, a censura criou gênio. Cadê os outros gênios dessa geração? A limitação só está criando chatice, né? Desculpa, gente, está gravando isso. Aquilo pode falar. Eu fico sempre pensando como preparar um artista. Tem que ser Geologia 2, Geografia 3, Sociologia 4, História 1. Então, são as matérias que formam um artista hoje em dia, e pode ter matérias suplementares, né? Como eletrônica. Então, Química, alquimia. Agora, eu tive com uma pessoa que voltou da Bienal de Veneza, que está agora, né? Dizendo que a Bienal de Veneza está cheia de pintura. Né? E aí sempre me vem essa impressão que tem que ter períodos que o olho descansa. Né? Então, esses períodos que o olho descansa são períodos muito conceituais, de arte cheia de conceitos, de ideias e pouca materialidade. Né? Aí depois volta, em geral, a pintura novamente, aí as pessoas ficam encantadas, com os olhos cheios e tudo mais, e aquele banquete que a pintura acabam tendo uma indigestão, aí volta de novo a arte conceitual. Que ótimo! É um círculo. Que bom, é isso da esperança, né? Eu falei de Caetano, né? Vamos falar do Gil também, né? Ainda bem que eles estão na ativa, né? Mas eles não representam
uma geração oprimida de agora e de umas 2, 3 gerações depois da deles, né? Eles não falam com elas diretamente, né? Mas, enfim, a gente não tem os artistas de hoje, eles têm claro, né? O acesso à produção também cresceu, que é ótimo, é uma democratização, mas a gente não tem líderes, ícones ou representantes de um discurso que seja, enfim, consumido pelas pessoas. Eu nem preciso falar essa palavra horrorosa, né? Mas que atenda, né? Então, tipo, são sempre nichos. Na poesia a gente vê coisa legal, né? Mas nas artes plásticas, no cinema a gente tem um ou outro, né? O que foi Bacurau, né? Que foi aquela delícia, maravilhoso. E conversando com todas as gerações, né? Que tem lá Gal Costa, né? Tem a música lá do John Carpenter, né? Enfim, dialoga com várias épocas, né? Mas é raro, né? A gente fica sedento por isso, né? Mas é uma esperança, né? Pensar assim, não, vai acontecer. Sabe o que me passou pela cabeça? Você tinha falado sobre não tem um compositor, um cantor que represente, vamos dizer assim, os jovens que se sentem, de alguma maneira, limitados, reprimidos, calados. A sensação que eu tenho é que uma boa parte dessa geração atual sequer sabe que é reprimida, que é calada, que é submetida a ideais que são fabricados. A maioria não tem essa noção, mas não são só os jovens, não, os adultos também. Eles caem nesse discurso neoliberal com uma facilidade, tem que ser proativo, você tem que fazer acontecer, liderar, e está sempre inventando coisas novas. As pessoas caem nisso, elas viram seus próprios algozes. E aí ficam deprimidos, que obviamente não conseguem manter esse ritmo o tempo todo, né? Muito difícil. Que é o coreano também, né? A sociedade do cansaço, né? Falam muito disso, exatamente. Que essa coisa também, né? De como se fosse uma flexibilização, uma liberação das coisas, e também tentar negar as coisas que os pais passaram, a geração, como se tudo dependesse de você, né? Para você, é como se fosse negar que você continua lutando pelas mesmas lutas que seus pais lutavam e que eles não conseguiram, você tem que conseguir, mas você não quer. Né? Você fala, não, eu vou, né? Porque uma galera também fica achando, né, que, por exemplo, ditadura, como se ditadura de antes não tivesse nada a ver com a ditadura que a gente vive, a opressão, né, que a gente vive agora, enfim. É tecnologia, é diferente, mas é a mesma coisa, né? A dificuldade que a pessoa tem para ter uma vida, direitos básicos de moradia, trabalho, né? Assim, tipo, meu pai morava em São Paulo com a minha mãe, ele foi para Minas para ter uma vida mais tranquila, a gente crescer lá. Aí eu fico pensando, nossa, na idade que eu tenho, meu pai já tinha casa aqui, casa ali, carro, a gente viajava. Eu não consigo fazer isso. Tipo, e eu trabalho pra caramba. Então, tipo, e eu não tenho casa própria, e é uma coisa da geração, no mundo inteiro. Espaço, as pessoas não conseguem comprar, né, imóvel, a vida mudou completamente e a gente trabalha pra caramba, a gente, sabe, assim, mesmo que se você não xingue as estruturas, você se xingue, né? Não, você está se explorando porque você quer. É como se você tivesse escolha, né? Tipo, o mundo te colocou assim nesse tipo de competição, né? Aí você não tem escolha, você tem que, enquanto tiver força, porque está tudo flexibilizado também, direitos, né? Hoje todo mundo é CNPJ, ninguém mais tem carteira de trabalho, né? Essas coisas. Isso também, em relação ao jovem, a cultura trabalha muito, isso ajuda a fazer uma pequena fumaça para ele não perceber. Um exemplo são os jovens hoje que adoram o breganismo, gente.
ligado ao governo que a gente vive hoje, diretamente. Desde o governo, exatamente. Então, para você ver, a cultura de massa, ela faz essa cortina de fumaça. O jovem não perceber. Você canta um Chico, Caetano, eles nem conhecem. E não conhecem. Eles não se afetam. Não, e aí entra naquilo, eu não conheço, eu não gosto, eu não entendo, eu não gosto. Então, eles não entendem, consequentemente não gostam, nunca ouviram falar. Vamos falar de uma coisa mais nova, tribalistas, que é mais animado, mais recente, mais... Nem isso eles conhecem. Então, é muito triste, tem um desgosto muito grande com isso, de ver que o jovem hoje não vai ser aquele jovem que lutou tantas coisas, entendeu? Porque essa indústria de massa atrapalha e trabalha para isso, para trabalhar isso. Eu tenho sorte ainda que meus filhos ainda foram criados com boa música, que podem escolher o que querem ouvir, e sabem o porquê daquela música. Mas, de um modo geral, é muito triste ver que o jovem hoje não tem noção, sabe, do que vive, do que passa. Então, é muito triste. Cássia, quer falar? Então, alguém mais quer falar? Alguma coisa? A gente estava falando, já está falando de outras coisas, né? Porque o filme é isso, é o pretexto para falar de outras coisas. Eu vou dar boa noite. Boa noite, pessoal. Lília, muito obrigado, adorei o filme. Boa noite. Boa noite, Áquila. Boa noite, professor Nelson. Boa noite, Silvia. Presenciais. Boa noite. Boa noite. Bom descanso, Áquila. Vamos descansar, sim. Boa noite. Foi ótimo, adorei. Adorei também. E um beijo, pessoal. Dona Ana e seu Jorge, que estão aí também, sem câmera. Boa noite. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Boa noite, Lília. Obrigada. Boa noite também, filha. Tchau, Beijo, filha. Tchau. Tchau para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.